Hoje o nosso estudo é sobre o Anticristo. Glória a Deus. E já peço aos amados irmãos abrirem as suas Bíblias já em Apocalipse 13. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 13, vamos ler até o versículo 17, viu, meus irmãos? Apocalipse capítulo 13, até o versículo 17, que diz assim: pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhes poder para continuar por 42 meses, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação, e adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro, e em cativeiro irá. Se alguém matasse a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até o fogo faz descer do céu e a terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que receberá a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos, pequenos e grandes, e ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de
homem e o seu número é 666. Quem ouviu, dê glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos mais uma vez neste ensinamento sobre o anticristo. Na semana passada nós tratamos das 70 semanas de Daniel. Nós vimos que 69 semanas estão se cumprindo e a última semana, que refere-se aos 7 anos da grande tribulação, é a 70ª semana de Daniel. Nós vimos também que nesse período da 70ª semana de Daniel, que é referente aos 7 anos da grande tribulação, é o período onde o anticristo ele é mencionado, ele é revelado e ele começa a sua atuação sobre o mundo. Nós que somos pré-tribulacionistas e dispensacionalistas, nós acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação. Nós acreditamos que a igreja será arrebatada com o poder da terra e se encontrará com o Senhor nos ares, para aí então participar do tribunal de Cristo e também participar das bodas do Cordeiro e da ceia do Cordeiro. Quem quer estar lá nesse dia, diga amém aí, só para saber se você é um dos convidados do Senhor nesse dia. Aleluias! Por nós sermos pré-tribulacionistas, nós cremos nisso. Há uma outra vertente chamada pós-tribulacionismo, aonde eles não creem no arrebatamento antes da segunda vinda de Cristo. Eles acreditam que este arrebatamento será exatamente no mesmo período da segunda vinda de Cristo. Mas nós temos uma explicação para os pós-tribulacionistas, é que o arrebatamento da igreja no mesmo período da segunda vinda de Cristo é insolúvel, porque assim nós saberíamos, porque nós vamos tratar daqui a pouco sobre o tratado do anticristo com Israel, e quando Satanás usando o anticristo, quebrando essa aliança com Israel, começa-se exatamente nesse período, um período de 3 anos e meio. E nesse período de 3 anos e meio, nós saberemos, ou quem estiver na terra saberá, que o anticristo, que Jesus, ele vem exatamente na sua segunda vinda, daqui a 3 anos e meio após a quebra desta aliança. E logo saberíamos que o arrebatamento da igreja seria em 3 anos e meio. Só que a palavra de Deus diz que quanto ao Senhor que virá para buscar a sua igreja, ninguém sabe o dia e nem a hora que o Senhor dará ordem para buscar a sua igreja, senão o próprio Deus. Aleluia! Bem, capítulo 13 de Apocalipse é o capítulo mais explícito, junto com o capítulo 7 de Daniel, que fala sobre o anticristo. Esse ser que é mencionado pelos apóstolos nas cartas, chamado de os anticristos. E nós sabemos que num período de tempo, muitos se levantaram como o anticristo, ou seja, algo semelhante daquilo que ele será. Nós conhecemos na história grandes ditadores que trouxeram terríveis assolações e abominações para as suas regiões. Uma que é tão conhecida de toda a história é Adolf Hitler, um austríaco que, através da política e da sua bela oratória, conseguiu envolver toda a Germânia num pensamento de luta contra as nações e de luta contra o povo
este homem foi tão usado por Satanás que ele implicou com a linhagem do povo de Israel, querendo exterminá-la de uma vez por todas. E sabemos que aquele que quer acabar com a linhagem de Israel é Satanás. Tentou isso no período lá do Egito, quando o povo estava aprisionado, e ele tentou impedir o nascimento de um Salvador para aquele povo, que era Moisés. A mesma coisa acontece quando o Novo Testamento começa a ser escrito. Alguém que é usado por Satanás, o rei de Israel e da Judeia, Herodes, ele dá ordem, aleluias, para que todas as criancinhas, naquele período em que os reis magos vai atrás do Salvador que havia de nascer naquele lugar, dá ordem para matar todas as criancinhas daquele período, para impedir que a linhagem de Israel venha o Salvador. E nós sabemos também que Satanás, ele tem um plano para tentar impedir a promessa de Deus e a sua segunda vinda. E este projeto de Satanás é tentar exterminar toda a linhagem de Israel, porque destruindo toda a linhagem de Israel, quebra a promessa do Senhor Jesus da sua segunda vinda. Porque as 70 semanas de Daniel é um projeto de Deus para Israel, mas a vinda do Senhor Jesus na sua primeira vinda para morrer na cruz do Calvário é para todo homem, tanto judeu como gentil. E nós estamos aqui porque lá em João, no capítulo 1, em versículo 11, vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não quiseram. Mas no versículo 12 ele vai dizer: mas todo aquele que creu no seu nome, ele deu poder para serem feitos filhos de Deus. E aqui estamos nós, agraciados pela graça do Senhor Jesus, de termos a salvação em Cristo Jesus. Mas Hitler, que foi levantado nesse período, ele se levantou contra a nação de Israel, ele levantou guerra contra as nações, fez alianças com outras nações e tentou dominar o mundo e tentou exterminar Israel, trazendo grande assolação no mundo inteiro. Ele foi conhecido como um dos anticristos que viriam sobre a terra. Mas este homem que é revelado aqui em Apocalipse 13, este homem, ele é o pior de todos, porque ele vai ser possesso explicitamente pelo espírito de Satanás. Pode passar o slide, por favor? Esse homem será grande na terra e ele virá pela política. É indubitavelmente que jamais poderíamos não entender que ele viria pela política, porque, como eu citei a questão de Hitler, ele é austríaco, não é nem germânico, mas através da política ele entra na Germânia, consegue simpatia de todo o povo e ele consegue assim ganhar uma nação inteira pela sua boa oratória. E ele não será da mesma forma. Olha lá, o anticristo, o homem da iniquidade. Central dos eventos da tribulação está a figura satânica do anticristo. Olha aí, Daniel capítulo 7, versículo 25, revela sua posição aos salvos. Está escrito lá: e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues à sua mão por um tempo e tempos e metade de tempo. Essa palavra, um tempo e metade de um tempo, ele representa os 7 anos da grande tribulação, dividido em 3 anos e meio na primeira parte e 3 anos e meio na segunda parte.
Olha lá, este líder mundial representará a rebelião contra Deus e será diretamente tomado por Satanás. Segundo a Tessalonicenses, que foi lido na leitura inicial, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Na história, Deus, ele vê que Israel está no deserto, e nesse período o povo começa a habitar no deserto em tendas. Ele chama Moisés e disse: Moisés, o meu povo, ele está em tendas e eu estou aqui. Faça para mim, Moisés, uma tenda também, para que eu habite no meio do meu povo. Então, Deus, ele vem através do tabernáculo e ele começa a operar entre o povo através do tabernáculo. E ali, nesse período, quando Davi já é rei de Israel, ele diz: eu moro em um palácio e o Senhor está em uma tenda. Não é justo que seja assim. Irei eu construir um templo ao meu Deus. Então Deus aparece para o seu servo Davi. Diz: Davi, você é um homem que tem as mãos manchadas de sangue, não poderia de forma nenhuma construir um templo para mim. Então esta missão será para Salomão. Então Salomão constrói o primeiro templo ao Senhor. Diz a história que este templo foi uma das grandes maravilhas do mundo, um esplendor em meio a uma terra que parecia tão inóspita, mas porém era grandioso para todas as nações adorarem a Deus naquele lugar. Esse foi o primeiro templo. Então, vindo em seguida a 450 anos de silêncio sobre Israel, então começa o Novo Testamento e começa um novo projeto. Herodes, o primeiro, que é chamado Herodes o Grande, ele, para ganhar autonomia entre o povo, porque ele não era um rei que adorava a Deus, ele era um rei apóstata, mas para ganhar a confiança do povo, ele tira dos cofres o dinheiro e constrói ali o segundo templo, o majestoso templo de Herodes, no período 100 antes de Cristo. E ali, através disso, é erguido o segundo templo. Jesus torna-se como um homem contemporâneo deste período do segundo templo, ao ponto que ele está diante do templo com seus discípulos, e seus discípulos começam a dizer: vejam como é lindo este lugar, Senhor. Mas o Senhor diz: não se engane com esta beleza, porque eu, diante de todos, digo que este templo que vocês veem agora, eu destruirei em 3 dias, mas em 3 dias também eu o levantarei. E todos ficam abismados com aquilo ali, porque Jesus promete uma construção de um outro templo. E eles disseram: mas demoramos 100 anos para construir este templo, e tu derrubará em apenas e reconstruirá em 3 dias. Como isso? Mas mal eles sabiam que 3 dias depois Jesus é erguido na cruz do Calvário, é derramado o seu sangue por nossas vidas, e ele passa a habitar não no templo físico, como disse o apóstolo Paulo, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas a partir daí ele passa a habitar em mim e em você, porque lá em Apocalipse 3:20 vai dizer: eis que estou à porta e bato, e todo aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, terei comunhão com ele, e ele também terá comunhão comigo. Agora o Senhor habita em nós, nós somos o templo espiritual de Deus. Mas a profecia diz que haverá a construção
construção do terceiro templo, feito por mãos humanas. Vendo agora todas as notícias, Israel e o seu governo e homens preparam uma medida cautelar para que seja erguido o terceiro templo, porque desde que foi destruído o segundo templo em 70 depois de Cristo, através do Império Romano, porque o povo se rebelou contra o Império Romano, e ali Tito ele vem e derruba todas as paredes do segundo templo de Israel. E aquele período foi difícil para o povo de Israel, porque para eles que não creram em Jesus, para eles cessou a adoração no templo, cessou os sacrifícios, cessou os manjares, tudo que se fazia no templo, e o sacerdócio havia se acabado. E desde esse período Israel, aqueles que ainda não creem em Jesus, estão sem fazer essas atividades, mas agora eles estão preparando a construção do terceiro templo. Já é um prenúncio da segunda vinda de Cristo, e através disso eles preparam, e já prepararam as vestes sacerdotais. Vendo agora as últimas notícias num canal do YouTube chamado Israel com Aline, ela mostra que até o incenso que era utilizado naquele período já está sendo produzido, e ela mostrava ali como é produzido, e ela conta que naquele período o incenso era mais caro que o ouro. Isso significa que maior do que buscar glória é buscar a adoração a Deus. Tem mais preciosidade diante de Deus do que qualquer tipo de glória. Oh, louvado é o nome de Jesus. Então, eles estão preparando a construção desse terceiro templo, e quando eles construírem o terceiro templo, que é exatamente no mesmo local onde está uma famosa mesquita islâmica chamada Al-Aqsa, ou Domo da Rocha, que o seu telhado é feito de ouro. Ali, esse lugar vai ter que ser removido para a construção do terceiro templo. Há até evidência de um famoso vídeo do passado, que um anjo desce exatamente naquele lugar. É visível a filmagem de celulares por vários pontos, ele ali derramando facho de luz exatamente naquele lugar. Mas a profecia verdadeira é que exatamente naquele lugar será construído o terceiro templo, porque é promessa de Deus que exatamente naquele ponto seja erigido o templo do Senhor. Nesse período, Israel começará novamente a sacrificar animais, a fazer oferendas, a fazer ali incensos, a fazer o sacerdócio novamente naquele lugar. Claro que nós conhecemos que pela palavra de Deus tudo isso já cessou em Cristo Jesus, mas os israelitas que não creem em Jesus, eles irão fazer isso. Aí é que entramos na questão do anticristo. O anticristo, ele vem pelo governo, e ele vai ser alguém que vai ser tomado por Satanás, ele vai ser possuído por Satanás, e ele começará ali a enganar as nações através das suas lábias, através da política. Pode passar o slide para mim, por favor? E nesse período que a igreja não estará, e aos pós-tribulacionistas que acreditam que não existe o arrebatamento antes da vida de Cristo, por conta que a palavra de Deus fala dos santos que estarão na grande tribulação. Nós vamos tocar sobre o assunto. Olha lá, surgirá após o arrebatamento com um contexto de caos global, vazio de liderança política e espiritual. Sua aparição inicial será enganosamente positiva. Daniel 7,8 diz assim: descreve o chifre pequeno que surge entre 10 chifres. Olha lá o que está escrito: eis que neste chifre havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Isso quer dizer que começa
insignificantemente, mas cresce rapidamente em poder. Sabemos que no mundo de hoje, se alguém quiser ter poder, ele tem que começar pela política. Através de palavras persuasivas, soluções aparentemente milagrosas para crises mundiais e sinais enganadores, ele conquistará autoridade global. E segundo Tessalonicenses de 8 a 9, explica que ele operará com poder de Satanás por meio de sinais mentirosos e que será destruído pelo sopro da boca de Jesus em uma segunda vinda. Aquele cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Olha, Deus permitirá esta autoridade mundial ter poder sobre as nações, poder sobre a política, poder sobre a religião. E nesse período que a igreja não estará, nós temos que relembrar uma situação interessante, que é a questão das 10 virgens. Essa parábola, ela fala de 10 virgens. Essas 10 virgens representam a igreja? Sim, as 10 virgens representam a igreja, mas essas 10 virgens representam uma igreja fiel e uma igreja nécia, ou seja, uma igreja que está preparada e uma igreja que ainda vai se preparar, que não está esperando e não está vigiando. O arrebatamento da igreja é importante para a igreja, porque enquanto essa doutrina é pregada, nós não estamos nos preparando, nós estamos preparados. Se acreditarmos que não haverá arrebatamento antes da segunda vinda de Cristo, então nós estaremos dispersos. Não haverá arrebatamento, eu não preciso me preocupar, não preciso orar tanto, não preciso buscar tanto, não preciso vigiar tanto, não preciso fazer nada, somente ficar na dispensação. Meus amados, quando Gideão, aleluias, ele recebe indicação de Deus para saber quem são os escolhidos para a batalha, aí ele manda descer o rio, e ali desce 2 tipos de pessoas: um que vai com sede para o rio, beber com a boca na água sem preocupação nenhuma, mas vai uns que chegam no rio e desconfiados, precavidos, leva a mão à água e traz a boca e vigia. Então, o arrebatamento é crucial antes, porque quando nós cremos nisso, nós estamos vigiando. Se isso não houvesse, nós estaríamos dispersos. Aleluia. Olha lá. Então este homem, ele vai surgir. Segundo essa parábola, as cinco virgens prudentes, elas irão ao encontro com o noivo. Mas as 5, o que acontecerá com elas? Se vocês repararem a parábola, elas ainda vão se preparar atrás de azeite para as lâmpadas, mas já será tarde demais, não haverá mais azeite. As prudentes, elas encontram o noivo, porque as lâmpadas que estão em suas mãos representam o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 119 e 105: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Significa que a nossa preparação, ela nos guia até o encontro do noivo. Mas quando não tem lâmpada, o caminho está escuro e você não sabe mais encontrar o caminho do noivo. Então, nós vemos 5 noivas que se encontrarão com o noivo. E as 5, o que acontecerá com elas? Elas ficarão na terra. Elas ficarão na terra, mas ainda são igreja. Ainda são
não é um período longo. Por isso que a palavra de Deus, lá no capítulo 24 de Mateus, que fala sobre a grande tribulação, vai dizer: olha, e se ainda não fosse abreviados esses tempos, das 7 anos da grande tribulação, certamente ninguém viveria. Significa que 7 anos é um período ideal de recuperação. Aleluias. Você que não vai subir, ou o servo que não vai subir porque não estava preparado, ele tem 7 anos ainda nesta terra. Por quê? Porque a palavra de Deus não diz que as 5 virgens irão morrer, mas elas ficarão nas trevas, que é a grande tribulação. Quem acredita nisso? E quem está entendendo, diga amém. Passa o slide, por favor. Olha lá, Apocalipse capítulo 13, versículo 1 a 8 que lemos, revela que ele receberá poder, trono e autoridade do próprio Satanás. Esse poder e autoridade, ele é ganhado pela política. E falando sobre a política, aqui em Daniel capítulo 7 fala do tratado. E esse tratado, Satanás, ele vai conseguir englobar todas as nações para que seja um único poder. Agora imagina você unir Irã e Israel no mesmo pensamento político. Como está sendo duro. Donald Trump, que é aquele que tem desejo que haja paz na terra, mas ele não é o anticristo, tá? Que ele é apenas um prenúncio, um exemplo de como vai ser. Ele deseja unir, tenta fazer tratado atrás de tratado. Os outros presidentes americanos tentaram fazer tratado de paz com essas nações e não conseguiram. Mas o anticristo, ele vai conseguir unir essas nações. Ele vai conseguir fazer o que parece impossível, que é unir todas as religiões em apenas uma religião. Todos serão adeptos apenas de uma religião. Imagina o islâmico deixando Allah, deixando Maomé para seguir uma apenas religião. Imagina o indiano deixando os seus deuses, todos os seus deuses, para seguir apenas uma religião. Imagina, aleluias, as religiões afro, crendo que vai haver apenas uma só religião. Ele conseguirá reunir todos em apenas uma religião. Ele conseguirá unir todos os países em uma só política, de tal forma que ele vai conseguir autoridade e poder sobre todos os tronos da terra. Estabelecerá governo mundial unificado, controlará a economia global através da marca da besta. Quero relatar aqui sobre a marca da besta e falei na introdução. A tecnologia, ela tem avançado. Antigamente, no período arcaico, nós fazíamos negócios através de troca de especiarias por ouro, por objetos, por animais, por especiarias, e assim era. Até surgir no período antigo a questão da moeda. A moeda foi utilizada como símbolo de troca por bens, e a moeda foi avançando de tal forma que ela foi trocada por cédulas de papel, e através disso ela era utilizada para trocar por especiarias, por bens, por negócio, e ela foi avançando ainda mais. Agora ela passou a ser digital. Agora você compra ou recebe através de forma digital, mas a tecnologia continua crescendo. A grande questão é a questão do armazenamento. Seu celular, por exemplo, armazena tudo que você precisa, os dados do seu banco, as suas fotos, os seus vídeos, praticamente toda a sua vida está nos armazenamentos do celular, e agora não mais em
um dispositivo. Agora eles são guardados em nuvem, ou seja, em um local obscuro da internet é guardada as suas informações. Mas eles não querem, porque a tecnologia continua crescendo. A ciência está tão avançada que a nanotecnologia, junto com a nanobiologia, eles querem implantar esse armazenamento agora no próprio DNA humano. Agora imagine, se a marca da besta digitalmente for colocada no DNA humano, não tem mais como tirar de forma nenhuma. É uma aplicação irreversível, e isso fará com que a pessoa faça um pacto de sangue mortal com a besta. E a Bíblia diz que o seu número é 666. Nós entendemos que o número 7 é o número de Cristo, o número da perfeição. O número 10 é o número de Deus, o número da sua grandeza, da sua glória. Mas 6, ele é representado pelo homem. Por quê? Porque lá em Gênesis vai dizer que o homem foi feito no 6º dia da criação de Deus. Vocês vão ver que 666 são 3. Então, o anticristo, sendo usado por Satanás, ele vem com a tríade da trilogia do satanismo, imitando de forma explícita o que? A Trindade de Deus. Entendemos que a Trindade de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas nesse período ele também quer criar uma trindade, que é 666, é ditado por homens. Quem são? O anticristo, a besta e o falso profeta, formando na terra uma trindade satânica para dominar toda a terra. Aleluias. Exigirá adoração como Deus e perseguirá implacavelmente todos que se recusarem a adorá-lo. Blasfemará contra Deus, fará guerra contra os santos da tribulação e enganará as nações com sinais, prodígios mentirosos. Lá em 2 Tessalonicenses nós vimos que ele vem com esse poder mentiroso. Conta aqui Apocalipse capítulo 13 que a segunda besta, que é representado pelo falso profeta, ele falará de forma grandiosa e enganosamente a todas as nações, e prodígios ele fará sobre a terra. Fogo cairá do céu. Nossa, que maravilha! As pessoas dirão, relâmpagos sairão das suas mãos, as pessoas ficarão abismadas. Mas Jesus, ele tem todo o poder. Na sua segunda vinda, a Bíblia diz que como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, será a vinda do Senhor. E ele vem com poder e grande glória. Aleluias! Não tem como comparar o poder de Deus. Também nós lemos no capítulo 13 de Apocalipse que vai surgir uma besta que emerge do mar. A besta é descrita aqui. A besta, ela é uma representação política. Lá em Daniel capítulo 7 vai nos representar isso, e a revelação de Daniel, que também será o nosso estudo da escola dominical, que é um livro profético e também escatológico. A maioria do que ensinamos na sexta estará na revista da escola dominical. Inclusive, não trouxe as revistas, né? Peço perdão aos irmãos. Não, eu traria a revista hoje, mas não dei. Mas entregarei aos irmãos de alguma forma. Olha lá. Através disso, a besta que emerge do mar, mar significa povos, mar significa nações. Então ela emerge do quê? Ela emerge da política entre as nações, porque a política domina o povo. Ela vem através disso, e a Bíblia conta nesse capítulo 13 que ela será ferida de morte, mas
a Bíblia diz da mesma forma que ele receberá poder para ser curada de uma enfermidade mortal, e as nações elas serão abaladas e se surpreenderão por este ato, dizendo: que maravilha, que grandeza, e todos passarão a adorar a besta por este período. Mas nesse período haverá os santos. Os santos estarão na terra. Quem são os santos? Se eu disser que é o povo de Israel, eu estaria errando. Mas os santos representados aqui os santos que ficaram na terra por ainda não estarem preparados para a grande tribulação. Eles mostrarão a sua fidelidade com Deus. Como? Rejeitando a marca da besta. Como? Resistindo à grande tribulação, resistindo ao anticristo, resistindo à adoração à besta, resistindo a todos esses pormenores. Vai ser duro, mas é necessário para que alcance a salvação ainda em Cristo. Também, nesse período, os judeus serão salvos. Os judeus serão salvos. Nós vamos ter esse estudo sobre os 144 mil de Israel e as duas testemunhas para compreender este fato. Passa o slide, por favor. Aleluia. Olha lá. Descrito em Apocalipse 13, do 11 ao 18, junto ao anticristo operará o falso profeta, a besta, que emerge do mar. Este líder religioso apóstata promoverá adoração ao anticristo, realizará milagres enganosos, como fazer fogo descer do céu, dará vida à imagem da besta para que fale, e implementará o sistema da marca 666, sem a qual ninguém poderá comprar e vender. Imagina que o período fosse agora da grande tribulação e você não aceitasse a marca da besta, mas você quer comprar porque você precisa de alimento. Aí você vai no mercadinho daquele vizinho que não é crente e não aceitou nem antes e nem depois do arrebatamento. Aí você chega ali para comprar, não tem alimento na sua casa. Eu vou dizer: meu irmão, você é meu amigo, nós somos conhecidos, eu não tenho a marca da besta nem na minha palma da minha mão, nem na minha testa, mas eu preciso comprar. Você é meu amigo, me venda mesmo assim, então eu me pago de alguma forma. Mas ele poderia fazer isso porque realmente é seu amigo, mas todos aqueles que forem contrários às ordens do anticristo está penado a morrer por desobedecer. E nesse período ninguém vai querer desobedecer o anticristo. Pode ser amigo, pode ser parente, ninguém quer sofrer. Mas eles não estão nos vendo, meu amado. A partir de que você aceita a marca da besta no seu DNA, no seu corpo, você já está sendo monitorado. Ele está sabendo exatamente o que você está falando, ele está sabendo o que você está vendo e pode, através de tecnologia, saber quem está próximo de você. Se você der mancada, você morre. Mas como ele pode matar e vai ter que perseguir? Você tem a marca da besta? Ele pode dar ordem ao seu corpo morrer, porque a marca está em você. Quem é que vai querer desobedecer? Ninguém. Então você que não receberá a marca da besta não poderá comprar. Ninguém vai te vender. Você passará o fino da grande tribulação. Como será difícil esse período? Através disso, nós entendemos também que o anticristo, ele vai fazer essas alianças, e ele faz aliança também com Israel. Israel vai acreditar nas palavras dele, mas Israel vai fazer uma coisa que as outras nações fizeram. Aliás, ela vai fazer uma coisa que as outras nações não fizeram, que é
religião. Israel foi treinada por Deus todos esses anos, desde o princípio, apanhando com idolatria, apanhando com nações vizinhas e outras religiões, para que eles adorassem tremendamente a Deus. E eles aprenderam a lição. Vai, Israel, tente pregar o evangelho lá para eles, para ver se eles aceitam. Veja se eles aceitam o islamismo, não aceitam. Vê se eles aceitam o hinduísmo ou qualquer outro tipo de religião, e não aceitam. A fé deles, firmada no Deus de Israel, está cravada até hoje. Eles não vão aceitar. O anticristo vai lá, vai quebrar esse pacto com eles após 3 anos e meio, e a sua ira virá sobre Israel, o qual Daniel capítulo 7, versículo 23 vai falar dessa quebra deste pacto sobre Israel, e haverá grande perseguição ao povo judeu, como já está havendo grande perseguição sobre todos os santos que ficaram na terra. Tá? A perseguição será implacável. Nós falamos e ainda vamos falar sobre os eventos catastróficos que haverá na terra, mas será nas outras aulas. Mas esta trindade satânica vai reinar sobre a terra e terá domínio sobre toda a terra, e não haverá nada e nem ninguém que poderá impedi-los, porque será uma permissão de Deus. Por isso, meus amados irmãos, tá? Sabendo desses grandes eventos e sobre o arrebatamento da igreja, se o arrebatamento da igreja procedesse agora, coloque na sua mente o que é que exatamente impediria você de ser arrebatado, tomado por Deus para se encontrar com o Senhor nos ares, impedido de estar nas bodas do Cordeiro, impedido de receber galardão, impedido de estar na ceia do Senhor das bodas, impedido de estar na glória com o Senhor, para sofrer 7 anos na grande tribulação. Mas, meus amados, indubitavelmente não relacionar aqui que muitos dos santos que ficarem vão aderir à marca da besta. Muitos dos santos que ficarem vão aderir às ordens da trindade satânica, vão aderir, tá, toda a prostituição, enganação e apostasia. Eles rejeitarão a Deus, rejeitarão o Cordeiro, por não resistirem à grande tribulação. Quem quer escapar desse período terrível e estar com o Senhor nas bodas do Cordeiro, com glória a Deus aí, só para aqueles demônios lá fora saberem que aqui estará um grupo que alcançará a salvação em Cristo Jesus e será arrebatado pelo Cordeiro de Deus. Aleluia. Nós temos nessa imagem, tá, que sem a marca não há como comprar, vender e nem ter liberdade. A marca da besta, ela é obrigatória, e a obrigação daqueles que tiverem a marca da besta também é de adorarem a besta, que está relatado em Apocalipse capítulo 13 e versículo 12. Olha só que surpreendente. Essa besta será erguida grandes estátuas, grandes monumentos da besta sobre a terra. E a ordem é para que todo o povo adorem a besta. Hoje, muitos cristãos, eles são resistentes a crer no catolicismo por causa da sua veneração às imagens de escultura, por conta que a imagem de escultura, a própria Bíblia diz
que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não apalpam, e são iguais àqueles os que o fazem. Mas esta trindade satânica enganará o povo de tal forma que ele dará poder à estátua que fala. Imagine você passar diante de uma estátua de 25 metros e você passar diante dela, tentar adorar ela, ela vai dizer: bendito és tu, que todas as trevas estejam sobre a sua vida. Você ficará espantado com este evento, porque esses monumentos, essas estátuas levantadas, elas irão falar com o povo, elas irão se movimentar, e as pessoas ficarão perplexas e crerão ainda mais na trindade satânica, de tal forma que ninguém irá se opor a essa trindade satânica, exceto os santos que ficarem na terra e também o povo de Israel, que não vão aceitar de forma nenhuma esse tipo de adoração. Lembra-se do terceiro tempo? Quando ele quebrar o pacto com Israel, ele virá no terceiro tempo, e a Bíblia diz, como diz lá no capítulo 7 de Daniel, que haverá assolação e abominação sobre o templo de Israel. Ele profanará o templo, o terceiro templo que será erguido, construído, e ali ele blasfemará contra Deus e de tudo que se refere a Deus. Perseguirá o povo de Israel, que se levantará para a guerra contra a trindade satânica e as nações, que nós vamos falar lá no Armagedon, a guerra do Armagedon. Então, ele fará apostasia, e ali começa, a partir da quebra da aliança com Israel e a profanação do templo, os 3 anos e meio da verdadeira grande tribulação, que é relatados aqui em semanas. E olha lá, e através disso daí começará a grande ira de Deus, através das 7 trombetas, através dos juízos das taças da ira do Cordeiro, aleluias, e através de toda a manifestação espiritual catastrófica que virá sobre a terra, que vamos comentar nas aulas seguintes. Mas, meus amados, para terminar, quero dizer que na segunda vinda de Cristo, o mesmo templo que foi profanado, o mesmo templo que foi abominado, tá? O Senhor virá na sua segunda vinda como relâmpago, e a Bíblia diz que todo olho verá, e ele cumprirá a promessa ao povo de Israel da 70ª semana. Essa promessa que a Bíblia diz lá, que no seu manto, sobre a sua coxa, estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é a promessa que o Senhor fez a Israel, que mandará um rei que dominará através de Israel sobre todas as nações. Ele descerá lá no Monte das Oliveiras, e através disso ele caminhará, entrará sobre as portas do templo, se sentará no trono de Davi, e ele regerá com mão de ferro e autoridade sobre todas as nações. Destruirá o anticristo, destruirá a besta, destruirá também o falso profeta, julgará as nações, e através daquele lugar santificará o templo, aleluias, e através dele ele irá reinar junto com os santos durante 1000 anos sobre a terra, e ele reinará com justiça. Aleluia. Quem crê nisso? Dê glória a Deus aí.
esteja sobre os seus pés. Vamos orar. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor Jesus. É necessário que nós possamos aprender todas essas coisas. Por quê? Porque as 5 noivas prudentes, elas não estavam se